vocês. Eu me considero, nesse instante, um conselheiro honorário, porque durante mais de 12 anos fui membro do Conselho Nacional de Educação e quero comentar coletivamente aqui, mas quero homenagear uma grande pessoa que nos auxiliou muito durante toda essa luta, lá no Conselho Nacional de Educação e outras lutas, que é a nossa equipe Ieda. A Ieda é uma grande referência para todos nós, e a impressão digital, aliás, a impressão espiritual da Ieda está em muitas das coisas que nós acabamos fazendo no Brasil em termos de produção normativa. É o que nós estamos aqui nos reunindo. Eu quero cumprimentar aqui o Fred, que é um amigo, eu tenho um grande admirador do trabalho dele, e cumprimentar o Messias e o Roberto, da Pernambucana Nacional, mas particularmente quero dar de fato um abraço a todos, que eu sempre tive um enorme apreço, uma enorme importância desses órgãos colegiados e representativos, que são os conselhos municipais de educação. Muitos hoje já são até um pouco misturados com os conselhos do Fundeb e os conselhos de alimentação escolar. Como já foi dito aqui, nós temos que nos cuidar, porque uma grande nuvem pesada pesa hoje sobre a educação. Eu tinha preparado uma apresentação, ela está aí, vai ficar à disposição de todos, mas a fala de todos aqui eu resolvi mudar completamente. Então, quem sabe eu vou usar um outro slide aqui, mas vai ficar à disposição de vocês, até para encurtar um pouco a fala, não cansados, mas vou. De vez em quando na humanidade surge um gênio do mal. É sempre assim, De vez em quando surgem figuras que estavam por aí, mas por motivos que a gente não sabe, ou às vezes sabe, porque elas começam a ganhar uma força muito grande. Outro dia assisti um filme, está bem disponível por aí, que se chama Privacidade Hackeada. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver. E um desses gênios do mal aparece nesse documentário. Vale a pena ver, vale a pena ver. Nós que somos da educação, tem certas coisas que a gente não pode perder, porque assim, privacidade hackeada, anota aí, vale a pena ver. Mas esse gênio do mal aparece lá. Essa figura das trevas chama-se Steve Bannon. Steve Bannon. Esse fulano, que é um norte-americano, não apenas tem andado pelo mundo organizando o que há de pior na humanidade, mas tem assessorado diretamente algumas figuras de proa, como foi o Donald Trump nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Inclusive aqui no Brasil permanentemente. É um dos principais assessores de quem está dirigindo hoje o Brasil. O cara chamado Steve Bannon. Mas eu chamo a atenção dele porque ele tem uma frase nesse filme que a gente precisa lembrar. Ele diz mais ou menos o seguinte: se nós quisermos mudar profundamente uma sociedade, antes de mais nada, nós precisamos destruí-la. Fala isso assim. Se quisermos mudar profundamente uma sociedade, antes de qualquer coisa, nós temos que destruí-la. É por esse motivo que a educação brasileira está sob ataque nesse instante. É por esse motivo. Porque a educação de um país, a educação que nós ajudamos a fazer, no caso da educação básica, nós e os mais de 2 milhões de professoras e professores, os 40 milhões de estudantes e as suas famílias que estão nas escolas públicas de educação básica no Brasil, nós somos considerados inimigos deste projeto das trevas que emerge de tempos em tempos em muitos lugares do mundo, inclusive agora no Brasil. Inclusive agora no Brasil. Então, como já foi dito, não vou nem repetir, conselhos de educação, os homens e mulheres
que dedicam sem remuneração, é pela causa, é pela luta, é pela crença, é pelo amor, e somos todos nós aqui. Nós temos um dever a cumprir nesse instante, que não é só o dever da resistência, é também o dever da rebeldia. Resistência, mas rebeldia, né? Isso é fundamental. Esta é uma tarefa política. Eu não estou falando aqui de filiação partidária, de forma como eu mesmo não tenho nem filiação partidária, mas tenho causa. Como todos que estão aqui, todos temos causa. Por isso estamos aqui, por isso estamos o tempo inteiro nas nossas cidades e tudo mais, com uma luta muito grande. Nós sabemos, né, temos absoluto conhecimento, que muitos conselheiros e conselhos municipais de educação em muitos lugares do Brasil são também considerados uma ameaça. Ao invés de serem considerados um aliado, né, mas são considerados frequentemente uma ameaça, porque alguns secretários acham que os conselhos atrapalham, o prefeito acha que o conselho atrapalha, enfim. Vejam como nós estamos, quer dizer, mesmo no grande plano, né, das coisas do mundo, mas também no âmbito do nosso local, nós temos um trabalho muito grande a realizar. Eu me lembro agora de uma frase de um pernambucano ilustre, João Cabral de Melo Neto. Vocês conhecem essa frase, mas eu vou aqui lembrar porque me ocorreu agora. Muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandonar as mãos para trás. Muita diferença faz entre lutar com as mãos, que na realidade é o nosso cérebro, é o nosso amor, o nosso coração, a nossa inteligência e sabedoria, do que arrastar as mãos para trás e desanimar. Não é possível mais, nunca foi, mas nesse instante é um chamamento a todos nós e aos nossos colegas educadores que não estão aqui, para que nós possamos ser uma peça não apenas de resistência, mas uma peça de rebelião. Esses ataques contra a educação brasileira, contra os educadores brasileiros, contra a escola, contra os conselhos de representação, já foi até falado a destruição de vários desses conselhos, agora por uma canetada do presidente da República, mas vai nessa linha de destruir as instituições educacionais. E fazem isso porque nós ainda somos muito frágeis. Esta é a verdade. As fragilidades, vou até mostrar uns dados aqui, né? Pode passar um pouquinho mais. Nós temos avançado na educação, né? E isso é importante dizer, porque dizer que a educação brasileira, a pública principalmente, vai muito mal, que não presta, é fazer o discurso daqueles que querem destruí-la. Nós temos avançado e temos problemas. É claro que nós estamos chegando perto da universalização do atendimento de crianças para o ensino fundamental, mas nós temos ainda 1,5 milhão de brasileiros de 4 a 17 anos que estão fora da escola. Isso não pode ser naturalizado. Isso é uma chaga aberta, uma ferida aberta. E uma ferida aberta que vai ser sempre aproveitada por esses que querem destruir a educação. Pode passar o próximo. Tudo bem, a gente é avançado. Quase 76% dos jovens brasileiros com 16 anos já conseguem concluir o ensino fundamental, né? Mas nós temos ainda aí 1/4 dos jovens com 16 anos de idade que ainda não concluíram, estão atrasados, estão com problemas de toda espécie, né? 64% dos jovens com 19 anos concluem ensino médio e o estado de Pernambuco, Fred deve ter visto, eu sou um defensor permanente. Eu escrevi um artigo no jornal Folha de São Paulo e sempre faço questão nessas manifestações de dizer que o Brasil não precisa buscar exemplo alienígena, nem de fora. Nós temos muitos exemplos, o estado de Pernambuco é um dos grandes exemplos brasileiros de como é possível avançar com as forças que nós temos, né? Mas nós temos ainda problemas muito sérios. Pode voltar um pouco para trás, né? Que esse eu queria até chamar a atenção. Faz parte do Plano Nacional de Educação. Com certeza faz parte do Plano Estadual de Educação. Com absoluta convicção, tenho certeza que os planos municipais de educação, dos quais os conselhos de educação
são e devem ser os guardiões daquilo que nós, a sociedade em debate, aprovou como lei municipal e lei estadual e também a lei nacional, do Plano Nacional de Educação. Esses temas da alfabetização na idade certa é um dos temas principais. Bem, de cada 100 crianças no Brasil hoje, de cada 100 crianças no nosso país, menos da metade chegam ao final do ciclo de alfabetização sem que estejam alfabetizadas. Menos da metade. Nós estamos condenando, se isso persistir, uma legião de brasileiros a serem presas fáceis de todo tipo de manipulação que essa gente que eu estava me referindo no começo quer. Porque uma criança que não é alfabetizada no momento que ela tem o direito de estar alfabetizada, ela vai, nós sabemos disso, carregando e acumulando déficits educacionais e de cidadania para o resto da sua vida. Isso é grave. Pode passar. 5º ano do ensino fundamental. Mais da metade das crianças não aprende adequado em matemática. O 5º ano do ensino fundamental. 9º ano do ensino fundamental. 60% dos jovens não aprendem adequado a língua portuguesa. Isso é Brasil de hoje ainda. Embora nós tenhamos diferença, e não adianta ficar só pensando nos nossos problemas, nós temos que pensar como atacá-los. Pode passar o próximo pai. Pensando no ensino médio. A cada 100 jovens que conseguem concluir o ensino médio, nem todos conseguem ainda, né? Porque em muitos lugares o ensino médio vai ficando um funil lá para frente, só 9 possuem o aprendizado adequado em matemática. Esse é o nosso Brasil. Pode passar o próximo quadro. Uma educação ainda é um fator de produção e reprodução de desigualdades. Portanto, é nossa responsabilidade, como militantes da causa da educação, atuar permanentemente em relação a essas questões. Mas, se os problemas são graves, eles são muito mais graves para os mais frágeis. Pode passar o próximo quadro. Pode passar aí. Vejam esse quadro, que situação que nós encontramos. Se eu estava dizendo que mais da metade das crianças brasileiras, no geral, elas não conseguem concretizar o seu direito de estar alfabetizadas no momento adequado, a situação é absolutamente dramática para aqueles que pertencem a famílias de nível socioeconômico mais baixo. Para eles, só 14% das crianças conseguem estar alfabetizadas. Vejam os que estão no nível socioeconômico mais alto. Eu sempre falo, quando estou fazendo trabalho de formação dos professores, que nenhum professor que está hoje se formando pode se dizer que ele vai ser um professor se ele não conseguir lidar com essa situação. Porque ou a educação é um fator de produção de equidade, de igualdade de direitos, ou nós vamos continuar reproduzindo esse descalabro que é o nível de desigualdade econômica, social e cultural que o Brasil vai. Pode passar. Vocês não vão enxergar, mas vejo que em cada etapa da educação isso se reproduz. No ensino médio, por exemplo, só 3% dos jovens brasileiros que conseguem concluir o ensino médio, pobres, têm conhecimentos adequados em matemática. Então, nós temos que ter consciência dessa situação. Devemos levar, inclusive, que setores maiores da população tenham consciência sobre isso. Portanto, o nosso papel de conselheiros não é só o papel de produzir normas e tudo mais, mas deve ser permanentemente o papel de mobilizadores, formadores de consciência, educadores para valer, e não apenas aqueles que ficam em qualquer plano nacional, estadual ou mesmo municipal, como se nós fôssemos iluminados. Eu quero aqui insistir. Há um chamamento à rebeldia, há um chamamento à militância. E essa militância exige de cada um de nós, nesse instante, um nível mais elevado ainda de coragem do que nós já temos. Coragem, disposição, insistência. Esta é a nossa hora, porque estamos sobre ataque. Sobre ataque. Pode passar. Próximo quadro.
Eu estava dizendo para vocês da reprodução das desigualdades. 933 mil jovens brasileiros, esses que o Fred tem hoje programas importantes aqui em Pernambuco, junto com seus professores, mas nós temos 903 mil jovens brasileiros que são os nem estudo e nem trabalho. Vítimas fáceis da violência, vítimas fáceis do descaminho de todas as formas, e que nós temos responsabilidade de tratar sobre isso. Pode passar. Pode passar. Bom, um ponto importante aqui, pode voltar ao próximo quadro, que é um dos campos que eu gostaria de explorar um pouquinho com vocês. Tinha escolhido falar em 5 coisas apenas que eu considero absolutamente indispensáveis nesse instante. Um deles diz respeito exatamente à educação infantil. E isso, os conselhos de educação têm um papel muito importante. Nós temos que fazer e atuar para que, de fato, a educação infantil seja considerada em todas as nossas redes, em todas as nossas cidades, como uma educação prioritária. Há muito tempo, em muitos lugares ainda no Brasil, a educação infantil ainda é considerada uma educação menor. A Ana Selva sabe disso, né? Quer dizer, ainda as pessoas acham que creche é apenas para deixar a criança enquanto a mãe, o pai trabalham e tudo mais. Gente, isso mudou. Isso mudou no mundo. Há uma percepção hoje muito mais clara, mas há um trabalho enorme a ser realizado da nossa parte como conselheiros em apoio ao trabalho que é realizado nas escolas municipais. Temos de fato crescido, e o Fundeb, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho, tem exercido um papel propulsor, né, a partir do momento em que os movimentos para a educação infantil trouxeram para dentro do Fundeb as matrículas relacionadas à creche de crianças a 0 a 3 anos. Bom, temos avançado? Temos. Mas temos avançado muito em relação à quantidade e pouco em relação à qualidade da educação infantil. Isso não pode ser deixado para lá. Veja que quando nós elaboramos a Base Nacional Comum Curricular relacionada à educação infantil, ouvindo com cuidado os movimentos pela educação infantil no Brasil inteiro, as experiências de professoras e professores, diretores de escola, de educação infantil, pesquisadores, enfim, tudo que tem nessa área, nós acabamos criando uma boa referência em relação à matriz educacional da educação infantil no Brasil. Então, a ideia é boa, só que ainda está demorando um tempo e vai requerer muito do nosso esforço para que nós possamos qualificar a educação infantil. Ainda em muitas redes de ensino, ainda vocês sabem disso, a educação infantil é considerada uma educação menor. Os próprios profissionais da educação infantil são desvalorizados. Como se colocar a criança, uma criança de 0 a 3 anos, ou de 4 a 5 anos, sob a responsabilidade de uma instituição educacional, pudesse permitir ou aceitar que não houvesse ali professores bem formados, bem capacitados, com ambientes adequados para que a educação infantil se faça plena. E que as crianças possam ter o direito de desenvolvimento como as crianças que são pertencentes às famílias de mais alta renda têm. Se nós quisermos atuar decisivamente para vencer as desigualdades educacionais no Brasil, o primeiro passo é vencer as desigualdades educacionais que acontecem exatamente na educação infantil. Quero aqui dizer que acho que a Base Nacional Comum Curricular, os currículos estaduais e os currículos municipais devem levar em consideração, tem parâmetros importantes, mas aqui chama a atenção de uma tarefa que é da maior importância, que muitas vezes esquece. As políticas para a infância não são só políticas educacionais. A educação para uma criança pequena, ela exige a articulação de uma rede de proteção social. E essa rede de proteção social passa com a articulação das ações na área da saúde, na área da família, e, portanto, com todo o processo de assistência social que trata da família, as questões da segurança, enfim,
Essas questões são absolutamente vitais e conselhos municipais de educação podem ser um organismo da maior importância para esse tecido da rede de proteção social, em que a educação se articula com os demais ambientes da própria cidade. Então isso é uma coisa importante e é por isso que eu queria chamar exatamente a atenção para que nós pudéssemos diminuir, pode passar, essa desigualdade. São os 25%, e quantos mais ricos têm mais acesso a creches hoje no Brasil, os que mais precisam são os que menos têm acesso. Quando eu fui secretário de Educação do município de São Paulo, tem 1 milhão de alunos, uma rede de 1 milhão de alunos, e um orçamento de quase 11 bilhões de reais. Nós tomamos ali uma decisão, Fred, que foi corajosa, porque tomamos em conjunto ali, porque o sistema de justiça dizia o seguinte: olha, secretário, não faça isso. Não faça isso, porque tem que respeitar a fila. Todos têm direito à creche, então tem que respeitar a fila. Eu disse: olha, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar como prioridade para o atendimento aquelas crianças pertencentes à família de maior vulnerabilidade. E nós mudamos a regra e demos preferência de fato, né, sem desconsiderar os outros, aquelas crianças que estavam vivendo em situação de extrema pobreza. Matriculamos de cara, assim, estavam na fila mais de 7 mil crianças. Eu recomendo fortemente que, apesar de ter promotor público e juiz da infância e tudo mais que digam não, que vocês, nós que somos da educação, que somos capazes de produzir atos normativos relacionados a essa questão da educação infantil, que a gente ouse em atuar em favor daqueles que mais precisam. Porque se todos merecem, alguns precisam muito mais. E nós temos que ter a coragem de sermos agentes educacionais para a equidade, para a diminuição da desigualdade. E esta é uma atitude que é possível fazer. Conselheiros de educação, conselhos de educação podem tomar, em parceria com o secretário municipal de educação, atitudes desta natureza, a ponto de reduzir com coragem, com diálogo com a sociedade. Não está excluindo ninguém, mas alguns precisam mais. Nós temos que reconhecer que o nosso país é desigual e que só a educação, principalmente a educação, pode diminuir essa desigualdade. Bom, eu ia falar a respeito das metas e até fiz lá um trabalhinho trazendo as metas do Plano Nacional de Educação, do qual nós participamos. Eu era secretário de Educação Básica do MEC quando ele foi elaborado como lei do Brasil, e trouxe até alguns dados. Isso aqui é uma coisa meta do Nacional, como é que está Pernambuco, mas vou deixar para cá e não vou comentar. Vou comentar algumas coisas que eu acho, para ir finalizando, que eu considero que de fato são importantes. A primeira delas eu acabei de falar, né? Há uma das metas importantes, que é a alfabetização na idade certa. Então, alfabetização na idade certa com qualidade, isso exige uma mobilização muito grande, exige uma decisão que não é apenas política, é uma decisão humanista. Não deixar nenhuma criança para trás. A alfabetização na idade certa, se nós pudéssemos fazer uma única coisa para a educação no Brasil, uma única. Olha, não tem condição de fazer tudo, então tem que escolher uma. Eu escolheria uma. Não deixar nenhuma criança para trás, nenhuma criança para trás. Então isso deve ser uma obsessão. Agora, essa obsessão não é trivial. Quer dizer, a gente pode ter muita vontade, mas tem que fazer coisas para que ela aconteça. Lamentavelmente, no nosso país, em muitas redes de ensino, os professores alfabetizadores são aqueles que acabaram de sair das faculdades particulares, muitos dos quais fizeram curso à distância, nem sabem o que é sala de aula, e entram nas redes de educação, esses que pouco sabem. Às vezes alguns nem estão de fato alfabetizados. Como é que vão alfabetizar? Então nós temos que criar uma forma de, para a área da alfabetização, os sistemas de ensino, a regulamentação da carreira do magistério, isso tem muito a ver com os planos, com os conselhos municipais de educação. Nós devemos atrair para esse campo, para esse momento,
as melhores entre as melhores. Tem que ser assim. Isso é decisão política. Trazer para esse campo as melhores, que são a grande maioria são mulheres, professoras mulheres, as melhores entre as melhores. E frequentemente o sistema de ensino expulsa essas colegas para outros momentos, que elas vão ganhar mais, não sei o que lá, mas tem mais prestígio se vão dar aula lá para os anos finais do ensino fundamental. Ora, se o mais importante é a alfabetização da idade certa, nós temos coisas a fazer. Isso diz respeito a atos normativos que são decididos por conselhos municipais de educação em parceria com as próprias secretarias. Então, é algo que nós podemos fazer. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar a respeito da alfabetização e falei de educação infantil. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e já ir para terminar, não diz respeito muito aos municípios, diretamente, né? Mas são questões que são tratadas basicamente pelos estados, essa é uma atribuição até por força da legislação brasileira, que é o ensino médio. O ensino médio, embora não seja uma atribuição dos municípios, ela, entretanto, evoca da nossa parte uma articulação das políticas para as juventudes da cidade. Não é só a escola de ensino médio que vai resolver todos os problemas, mas nós, como conselheiros, podemos atuar fortemente para a mobilização de políticas para as juventudes, que elas são de várias espécies, de várias formas de se expressar, e em cada uma das nossas cidades, pequenas, médias ou grandes, isso pode ser articulado, porque muitas cidades têm, mas isso precisa ficar melhor articulado com o campo da educação, com as escolas públicas estaduais. Não pode ser o Fred, a Ana, aqui, né, da cidade de Recife, da cidade, que não consegue alcançar esse tipo de diálogo necessário. Então, eu vejo que é uma responsabilidade também de conselheiras e conselheiros de educação, esse trabalho de tecer, né, de vai criando formas de conexão a ponto de produzir a força necessária para sustentar uma arrancada necessária do ensino médio no Brasil. Então, é outro ponto. E agora eu vou chegar no final. Falei dos espíritos do mal. Eu localizo do outro lado da rua, na esplanada dos ministérios, um sujeito taciturno, vestido de um jeito esquisito, com um chapéu meio de bruxa e tudo mais, cozinhando caldeirão. Um enorme caldeirão de maldades, fedorento, cheio de bolhas surgindo assim, e esse outro lado da rua chama-se Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes é quem está cozinhando o caldeirão de maldades contra a educação brasileira. Com todo o aval da presidência da República. No começo do ano, esse ministro da Economia que veio da área de mercado, lá está vendo, porque tem muita gente que é da área de economia também, não tem problema nenhum, mas é questão de posição. Ele é um homem das finanças e veio para o governo logo no começo do ano. O Fred sabe bem que acompanhou isso, não só acompanhou, mas agiu. Né? Logo no começo do ano, quando eles começaram a falar a respeito da reforma da Previdência, né, que faz parte desse caldeirão de maldades, nem vou falar dela aqui, mas se a gente vai vendo, o povo vai começar a perceber que quem vai pagar a conta verdadeira dessa reforma da Previdência são os mais pobres e não os mais ricos. Mas não vou falar disso aqui. Mas é o mesmo bruxo que está fazendo o caldeirão de maldades contra a educação. No começo do ano ele disse o seguinte: se os governadores estaduais, os prefeitos brasileiros, não se opuserem se forem contra a reforma da Previdência, eu vou atacar as verbas da educação. Ele falou isso claramente. E foi mais. Há tempos atrás,
isso já foi no final do primeiro semestre, o Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, fez uma proposta, anunciou uma proposta, do que ele chama de um novo pacto federativo. Olha, ouçam bem o que estou dizendo, o novo pacto federativo. E a proposta do novo pacto federativo desse Paulo Guedes quer dizer uma única coisa, ele disse qual é a única coisa desse novo pacto federativo. Eu vou acabar com as garantias constitucionais que sustentam a educação, a saúde e outros programas sociais brasileiros. Eu fiquei muito feliz porque menos do que 3 dias depois dessa declaração que ele deu, dizendo no Pacto Federativo, os governadores do Nordeste, em uníssono, todos os governadores do Nordeste, apresentaram um documento dizendo que não concordavam com isso. Mas ele insiste o tempo inteiro. Agora há pouco, a questão de 1 mês e pouco atrás, ele, na solenidade de liberação de parte dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma solenidade no Palácio do Planalto, ao lado do presidente da República, ele chamou as garantias constitucionais da educação de chiqueirinho. Palavras dele: vou acabar com o chiqueirinho da educação. Quer dizer, Paulo Guedes, que chiqueirinho para mim é coisa de porco. E nem professor, nem criança, nem estudante, nem famílias que dependem de escola pública são porcos, não são. Nós construímos garantias constitucionais e essas garantias constitucionais estão no artigo 212 da Constituição brasileira. Nós construímos na história do Brasil. Vou contar até uma historinha aqui. Quando os jesuítas no Brasil foram expulsos pela reforma Pombalino, Marquês do Pombal, quem eram os professores no Brasil? Eram os jesuítas. Os jesuítas foram expulsos e alguém precisava pagar professor. Então, desde o final do século XVIII, o Brasil tem vinculações tributárias para a área da educação. Foi ali instituída uma coisa chamada subsídio literário. Subsídio literário de cada barril de aguardente produzido nos engenhos, inclusive aqui de Pernambuco, e de cada cabeça de gado abatido nos açougues, um pedaço ia para pagar os professores. Olha, desde o final do século XVIII. Esse subsídio literário se arrastou durante todo o final do Império, veio para lá, somente está hoje na Constituição brasileira. E os únicos momentos da nossa história em que não houve vinculação, garantia constitucional para a nossa educação, foram exatamente os momentos ditatoriais da época de Vargas e dos militares, durante todo o período que nós temos. Não por acaso, no momento em que se ataca a democracia, se atacam os direitos e as liberdades democráticas do Brasil, se atacam os professores, se atacam as escolas e as instituições educacionais e de pesquisa no país inteiro, mais uma vez emerge exatamente esse tipo de ataque, pretendendo o governo federal obter apoio de governadores e obter apoio de prefeitos municipais, que nós sabemos, muitos ainda no Brasil, veem como um problema a vinculação de recursos para a educação. Muitos não querem isso. São poucos os governadores do Brasil e prefeitos do Brasil, não digo poucos, mas nem todos eles entendem a importância que nós tenhamos de recursos vinculados à educação. Que nós precisamos de mais dinheiro, como está no Plano Nacional de Educação, mas nós precisamos também de regularidade a respeito de verbas para a educação. Nós sabemos disso. Nenhum secretário pode abrir uma escola, contratar professores, matricular alunos e no ano que vem não saber se haverá recurso orçamentário para isso. Ele tem que ter confiança de um mínimo de regularidade no fluxo desses recursos. Educação não é uma estrada, educação não pode ser como se fosse uma estrada, né, que de repente, por uma dificuldade orçamentária, olha, o governo está com pouco dinheiro, então paramos a construção do quilômetro 56. Quando tiver dinheiro, começa no 57. A educação não é assim.
Descontinuidade na educação significa destruição. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O Fundeb é uma subvinculação do artigo 212 da Constituição. Nós todos já estamos muito atentos sobre o perigo de deixar de existir o Fundeb no Brasil. Que o Fundeb foi criado por uma emenda constitucional, se transformou numa parte dos dispositivos transitórios da Constituição, e ele termina no ano que vem. Se não houver o artigo 212, não há Fundeb. E nós precisamos defender o Fundeb, garantir, esse é um trabalho, eu estou falando isso porque é um trabalho nosso aqui, né? Principalmente nosso. Nós temos que exercer um papel pedagógico para que as pessoas entendam o que está acontecendo. 98% dos professores brasileiros já ouviram falar de Fundeb, mas não têm a menor ideia do que significa o Fundeb. Quase nenhum professor brasileiro, e depende, inclusive dos seus salários, desses recursos educacionais, conhece minimamente os mecanismos de garantias constitucionais da educação. Então, colegas conselheiros, eu considero que este ponto, né, que dirijo aos dirigentes aqui da UNC, né, e todos os conselhos, eu considero absolutamente vital. Acho que nesse instante os conselhos de educação de todo o Brasil, municipais e estaduais, precisam iniciar imediatamente uma ação de natureza política e educacional, de posicionamento antecipado em defesa das garantias constitucionais que sustentam a educação no Brasil e em defesa do Fundeb. Vocês viram que na semana passada a proposta que está mais madura do Congresso Nacional, cuja relatora é a deputada Dorinha, no momento que ela fez a primeira apresentação da proposta dela, de onde veio a fuzilaria? Ministério da Economia, taxando assim, esta proposta que está sendo apresentada de continuidade do Fundeb vai ser um suicídio fiscal do Brasil. Eu termino aqui para dizer, né, que aqui está falando quais são os momentos de incerteza que nós temos. As incertezas nunca foram tão grandes. A nossa luta nunca foi tão necessária como nesse instante. E nós temos algumas coisas que são absolutamente concretas para trabalhar. Por isso eu resumo o que já falei. Primeiro, a defesa dos planos de educação. Nós ajudamos a construí-los. Plano de educação tem virtudes, tem defeitos, não importa, mas são leis. Essas leis não podem ser massacradas ou ignoradas. Nós, como conselheiros, somos guardiões principais dos planos de educação dos municípios, dos estados e também do plano federal. Sozinhos, não. Se formos sós nessa defesa, seremos fracos. A nossa ação tem que ser uma ação de parceria, uma ação didática, uma ação de discussão, uma ação de esclarecimento a respeito dos planos de educação. Ainda mais no momento que se avizinha, ainda mais no momento em que daqui a pouco começam os movimentos relacionados às eleições municipais do ano de 2020. Cabe aos conselhos de educação, inclusive articulado com as câmaras municipais e principalmente articulado com as escolas, fazer emergir, fazer lembrar, fazer revisitar e fazer defender os objetivos, metas e estratégias dos planos municipais de educação. Esse é o primeiro dever nosso, que para muitos isso parece que já não existe mais. Como que não existe? Acabaram de ser feitos. O Plano Nacional de Educação tem apenas 5 anos e já está sendo duramente bombardeado. Muitas das suas metas não conseguem ser atingidas. Mas não é porque não são atingidas que nós não devemos lutar por elas. Ainda no governo anterior, do governo Temer, a vinculação de recursos do pré-sal para a área de educação foi liquidada a partir de uma proposta que foi aprovada no Senado inicialmente, do então senador José Serra. O fato de não ter não significa que nós vamos deixar arrastar a nossa mão para trás.
melhor lutar com as mãos, nossa cabeça, nossa inteligência, nosso conhecimento, do que achamos nos dá por derrotados. Então, primeiro ponto, defender os planos municipais de educação, colocá-las sob a vista, a análise, o brilho e a consideração dos educadores da cidade. Quem vai fazer isso? O Conselho Municipal de Educação. Ninguém fará se não forem os Conselhos Municipais de Educação. Ninguém fará isso. Só vocês podem fazer. E darão uma enorme contribuição, inclusive para a qualificação do processo político que vai rolar nas cidades no ano que vem. Portanto, criando compromissos de vereadores, candidatos a vereadores, candidatos a prefeito municipal. Já tem uma, não precisamos inventar, já tem um plano. E além do plano municipal de cada cidade, tem o plano estadual, que é uma outra luz importante. E além do plano estadual, tem o plano nacional, que é um outro farol importante. E além do plano nacional, né, temos aí já os currículos estaduais, que são matéria importante. Ora, nesse ponto, o currículo estadual, todos os derivados da Base Nacional Comum Curricular, como uma expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem, isso não pode ficar um documento frio. E jamais pensar, olha outra tarefa aqui, de que escolas e professores devem se dobrar ou se submeter a essas coisas. Nem a base nacional, nem a currículo estadual. Currículo estadual e BNCC representam um conjunto de referências sobre as quais as escolas criam os seus projetos políticos pedagógicos. As cidades, a partir do trabalho do Conselho, debatem a sua identidade educacional. E ao debater e criar, escolas, professores, famílias, cidades se empoderam como cidades educadoras. Nada de alinhamento, nada de curvatura, nada de submissão. Rebeldia é a palavra. E quando eu falo rebeldia, não significa ser contra. Quando eu falo rebeldia, é ser vibrante, ter tesão para as coisas que a gente está fazendo. E não ficar achando que alguém manda e a gente cumpre. É tarefa de conselhos municipais de educação criar esse campo de rebeldia. Isso é fundamental. Isso empodera a educação, empodera a cidade, empodera os professores, empodera as crianças e os jovens na nossa cidade. Então está aí essa tarefa da maior importância. Bom, com isso eu quero dizer para vocês que a tarefa não é pequena, mas ela é ótima. Ela é ótima, porque nós estamos no centro dos acontecimentos. Seja porque estamos sob um ataque gigantesco, é um ataque enorme, nunca tivemos um ataque dessa natureza. O Fred, que é um diplomata, está dizendo, olha, nós nunca vimos um tanto de distanciamento diplomata, né? Diplomata combativo. Eu já sou um atrevido. Temos sim um inimigo visível que há muito tempo não era assim. Temos um inimigo visível. Vejam os orçamentos da educação para o ano que vem, isso já foi colocado aqui. Vejam os ataques contra professores. Vejam essas ideias que podem parecer distração, mas não são distração. Escola sem partido, que quer dizer ainda mordaça contra professores. Escola sem partido, não. Não deixar que vereadores oportunistas comecem a criar esse tipo de lei na cidade. Tem que combater. A ideia de acabar com a escola, como por exemplo essa ideia de voucher, só 2 assuntos foram trazidos à consideração dos 100 primeiros dias do governo federal, 2 assuntos educacionais. Escola voucher, não é voucher, é escola domiciliar, que na realidade é uma autorização, vocês sabem disso, é uma autorização legal para que as seitas, eu estou falando o nome assim, é seita, possam formar os seus quadros puros ali, evitando que as crianças possam conviver com a complexidade que é o ambiente escolar. E nessa complexidade aprender o desenvolvimento da tolerância, aprender o apreço à diversidade, o respeito à diversidade, ao diferente.
a construção de valores fundamentais para nós, que são a solidariedade e tudo mais, isso se dá na escola, não é isolando os meninos em casa ou dentro das suas seitas. Então, educação domiciliar é um golpe contra a instituição educacional. As famílias podem e devem trabalhar na educação dos seus filhos, mas com a escola e não substituindo a escola. E o outro absurdo é essa história da educação da escola militar. Ora, a escola militar é necessária para os militares. Para os militares é importante ter escola militar. Agora, todos nós sabemos que a escola deve ser, para todos nós educadores, um espaço do plural, da liberdade. Tudo aquilo que significa tolimento da liberdade, obscurantismo, disciplina de marcha unida, coisas que não são significativas para os jovens, num ambiente, numa sociedade violenta que cada vez se arma e se mata, para muitas famílias pode parecer um grande atrativo, mas para nós que somos educadores, isso é um atentado contra a educação. E o nosso papel é um papel de conscientizador, inclusive dessas famílias, muitas das quais são presas fáceis desse tipo de convite. Vai lá, a menina, o cara cortando o cabelo curto, a menina não pode ir de saia, não pode passar isso, não pode passar batom, né? O que é isso? A expressão da juventude são as várias expressões que nós devemos considerar como fundamentais. Questões que estão sendo hoje cada vez mais satanizadas. Como que a questão de gênero pode ser proibida? O ministro da Educação, o presidente da República, disse que mandou o ministro da Educação apresentar um projeto de lei proibindo que as escolas brasileiras discutam questões relacionadas a gênero. É um negócio incrível, né? As questões de gênero são absolutamente essenciais numa sociedade como a nossa, onde o gênero feminino é alvo de violência, é alvo de preconceito, é alvo de sobretrabalho. Uma criança com 4 anos já precisa aprender, inclusive na escola, o respeito às mulheres e às meninas. Esta é uma questão de gênero, não pode se afastar da nossa escola. Enfim, eu quero dizer que para mim é um grande prazer estar diante de colegas. Acho que os problemas são muitos, mas como eu estava dizendo, nós temos aí um trabalho muito bom para realizar. Para quem gosta da luta, para quem prefere lutar com as mãos do que arrastar as mãos para trás, esse talvez seja o melhor momento da nossa história. Vamos à luta, vamos à vitória, viva a educação. Obrigado. Obrigado, Calegari, obrigado, Fred. Só um minutinho, por favor, porque me insistiram nisso e daí a gente vai abrir pelo menos 3 perguntas, aí eles respondem mais 3. Só mais um pouco, tá bom? Por gentileza. Lugar, bom, pergunta para quem? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Neide, sou do município de São Bento. Estou aqui representando o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho Municipal de Educação. E também faço parte do Conselho de Fundeb. E a minha pergunta é para o palestrante. César, gostaria de saber do senhor se enquanto o senhor, enquanto secretário de Educação em São Paulo, se o senhor percebia um certo receio, uma certa resistência por parte, principalmente das pessoas que fazem parte da educação, em participar dos conselhos, em não querer contribuir. Eu não sei o porquê. Não sei se é porque esse trabalho é um trabalho voluntário, porque a partir do momento que um conselheiro, seja da educação, seja da saúde, seja lá no que for, ele seja remunerado, o trabalho já se perde o respeito. Então eu gostaria de saber se o senhor encontrou se deparou com esse problema e se porventura
O Senhor encontrou uma mágica assim, que possa passar para a gente, que a gente conquiste os nossos colegas a fazer parte dos conselhos e participar de momentos tão bons, tão ricos, tão enriquecedores que a gente pode levar para os nossos municípios. Muito obrigada. Olá, boa noite, meu nome é Rafaela, sou professora da Rede Municipal de Olinda e faço parte do sindicato. É bem objetiva a minha pergunta. Como é que você vê, César, o diálogo entre uma política contra os ataques de Bolsonaro à educação, que é o alvo, é bom deixar bem claro, a educação e os professores e professoras são os principais alvos, e nós sabemos por quê, não cabe aqui mais colocar. Como é que nós podemos confrontar contra essa política nacional do governo federal e, ao mesmo tempo, fomentar localmente políticas que compram pacote de grandes agências de formação? Como é que a gente dialoga? Quando a gente estabelece localmente ranks, quando a gente coloca em disputa a nossa própria categoria, como é que a gente se unifica contra esse real inimigo, quando aqui a gente está fomentando e financiando essas agências, empresas privatistas que só financiam e fomentam o capital e o Banco Mundial? Bom, não vou cansá-los muito, mas enfim, são duas componentes. Esse problema que você levanta de que muitos profissionais da educação acabam se desinteressando, entre aspas, a respeito desses órgãos comunitários, que são os conselhos, o Conselho do Fundeb, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar, ele tem várias origens, né? Um deles é porque muitos profissionais acabam achando que isso significa mais trabalho ainda, acham que estão sobrecarregados e tudo mais. Mas eu só queria dizer o seguinte: precisa ter um trabalho de convencimento, né? Não tem outra forma, né? Muitos, inclusive, nem sabem exatamente o que significa um conselho. Por exemplo, cabe ao Conselho Municipal de Educação todo o trabalho de garantir os indicadores de qualidade da educação infantil numa cidade, inclusive para as instituições que não são públicas, né? Então são trabalhos da maior importância que às vezes a gente precisa esclarecer. Em São Paulo e em algumas outras cidades onde eu já atuei, e muitas que eu acompanhei, eu percebo bons resultados quando os conselhos de educação se abrem também. Eles não fiquem apenas confinados nas suas reuniões regulares, né? E de apreciação daquelas matérias que estão ali, dos processos que estão ali. Então a gente tem uma outra atividade dos conselhos que ela é muito importante. Quando o conselho também organiza coisas para se abrir um pouco mais para a própria comunidade, chamando naturalmente não apenas os colegas professores, mas pais e mães de alunos, enfim, todos membros da comunidade. E trazendo, por exemplo, organizando debates ou seminários sobre esses temas que dizem respeito ao interesse de todo mundo. Então, onde eu já vi isso acontecer, né, esse problema que você colocou, eu vejo que também esse problema ser reduzido ou até desaparecer quando os conselhos abrem uma agenda um pouco mais participativa, um pouco mais ampla, trazendo na sua própria forma de funcionamento alguns temas para debate e com isso ganhando mais respeitabilidade, credibilidade e mais ajuda, né? Isso é fundamental. E Rafaela, bom, Rafaela, tem mesmo a educação, só para vocês sabem disso, mas eu vou repetir. A educação no Brasil é um negócio que movimenta mais dinheiro do que o petróleo. Vocês sabem disso. Vocês pegarem tudo que o petróleo movimenta no Brasil é menos dinheiro do que a educação. Então, num país capitalista e num país em que o Estado ele foi cada vez mais se retirando do seu papel regulamentador, é um jogo de vale tudo. Para ilustrar o que você acabou de dizer, anteontem foi divulgada a nova edição do Censo da Educação Superior do MEC. Quem prestou atenção, que já foi objeto de noticiário, percebe que pela primeira vez no Brasil, o número de matrículas em cursos à distância é maior do que os cursos presenciais no Brasil. Na área da educação, Fred,
Nós temos hoje cerca de 700 mil estudantes que estão se preparando para ser professores no Brasil. Desses 700, 450 mil estão fazendo cursos EAD. Nem sabem o que é uma escola superior. E esses cursos EAD, pode ter exceção, só para iluminar a regra, são cursos de baixa qualidade. Mesmo as universidades particulares que oferecem os dois, EAD e presencial, está aí os resultados do ENAD, né, que é o exame que avalia a qualidade. Isso tem sido estudado pelas universidades. Essas mesmas universidades, os resultados do ENAD são infinitamente inferiores para aqueles cursos EAD do que os cursos presenciais. Então, que interesse move esse processo? O interesse da educação tratada como mercadoria. A educação tratada como mercadoria. Vou tratar de um tema sensível, que espero que o Fred não me deixe ir na canela, porque eu vou falar de algo que eu não sei sobre o governo do Estado de Pernambuco, as escolas estaduais. Mas o Fred sabe que quando nós debatemos, eu ainda estava no Conselho Nacional de Educação até outubro, eu sou um crítico feroz da proposta de reforma do ensino médio que foi aprovada no governo Temer e que foi replicada a partir da Base Nacional Curricular aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, não por mim, fui contra, e também das diretrizes curriculares do ensino médio no Brasil. Bom, tenho crítica, e eu acho que a gente exercer o nosso papel de crítica é a melhor maneira de ajudar. E não quer dizer que eu tenho que impor minha vontade. Quando você coloca, né, vou dizer, contradição, faz com que todos possam pensar melhor. Bom, mas um ponto é importante. Um ponto em que a lei da reforma do ensino médio abre o ensino médio para ele ser oferecido à distância. Eu sou contra a educação básica à distância em qualquer momento. Por que eu sou contra? Porque eu acho que a escola é um território dos afetos. Muitas das coisas que nós aprendemos na escola, os jovens aprendem uns com os outros, experimentando, sentindo hálito uns com os outros. Vai experimentar solidariedade, diferença, política, agressão, bullying, criatividade, mas é presencial, é na escola e com profissionais de educação. Agora, o que moveu fortemente, agora respondendo, eu sei que os CNPJs em relação a esse negócio, de todas essas empresas, estavam lá no conselho, pressionando para que nós pudéssemos abrir o ensino médio para a venda de pacotes de educação à distância, produzindo, então, nas nuvens, transformando professores em tutores. Quer dizer, isso não é bom para a educação na minha maneira de ver, né? Então, eu vejo que, como a resposta da sua pergunta é como reagir em relação a isso? Não deixando de aproveitar todos os momentos de empoderamento que nós podemos ter. Então, nós precisamos fortalecer. A regra que eu acho, quer dizer, a mensagem que eu daria é o seguinte: vamos nos aproximar dos próximos e vamos buscar os que estavam mais distantes. Na educação nós somos muito divididos, muito divididos. Se os 2 milhões de professores do Brasil fossem mais unidos, você que é militante sindical sabe disso, a dificuldade que tem. É uma categoria que muitas vezes se divide por bobagem. Nós temos que ter uma visão de buscar o próximo, aliás, nos aproximarmos do próximo, que não acredito que seja, não pense exatamente igual a mim, e vamos buscar os mais distantes, porque é a hora da unidade. É a hora que nós vamos fazer uma grande frente, inclusive dos diversos, para defender a causa da educação. Agora, a gente faz isso discutindo a proposta curricular do nosso município, da escola, não é rejeitando a base, nem o currículo estadual. Vamos tratar isso como um insumo de discussão. Vamos reviver o plano municipal e o plano estadual de educação. Vamos criar essas conexões, né, quase que de acampar juntos, né? E isso nos fortalece. Inclusive fortalece contra essas iniciativas que só passam quando nós somos fracos. Pacotes, mercantilização total da educação, educação à distância, todas essas trâmitas aí, tem, claro, se o espaço está vazio, os poderosos ocupam, né?
Então, eu acho que o caminho é o fortalecimento político e político partidário, político na essência, e isso, os conselhos de educação têm muito trabalho para realizar. Bem,